Fala pessoal, beleza? Bom, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre o segundo pilar aí do pensamento computacional, que é o pilar da abstração. A abstração, ela tem um nome meio confuso à primeira vista, o conceito também não é tão simples, mas eu vou dar exemplos aqui que vão ajudar a entender. Então a abstração, ela consiste em remover detalhes de algo que você quer representar. Então, eu vou dar um exemplo já disso, que é o seguinte: imagine um manequim. O manequim, o que, é que ele representa? Ele representa um ser humano, certo? Ou a função ali do manequim é representar uma pessoa, o corpo, pelo menos, de uma pessoa, para colocar roupas nele. Então, para a gente, né, seres humanos reais, a gente vê ali como que a roupa fica num corpo humano. Então, para representar um ser humano, ele tem o mesmo formato de um corpo. Mas se você for analisar, o manequim ele não é um ser humano. Ele não vai ter um nariz, ele não, ao menos a maioria, alguns às vezes até tem rosto, mas a maioria não vai ter cabelo, não vai ter nariz, não vai ter boca, não vai ter orelha, não vai ter unhas. E por que isso? Porque faz diferença para uma roupa se quem está usando tem unha, se quem está usando tem nariz, está usando tem olho. Nada disso é importante. Digo ainda mais, um manequim, se você enfiar uma faca nele e abrir ele não vai ter órgãos. Todo ser humano tem órgãos. Tem coração, tem pulmão, tem rins. O manequim não vai ter nada disso. Por que não? Porque não é necessário. Para usar roupa faz diferença? Se tem ou não um pulmão, se tem ou não um coração, não faz diferença alguma. Então, para essa representação específica, não foi necessário ter todos esses detalhes de um ser humano real. Então, ele representa o ser humano real, mas só tem alguns detalhes, algumas características de um ser humano real. Esse conceito é muito importante. Daí você pode estar se perguntando, tá, mas e se eu preciso de um manequim que tenha órgãos, por exemplo, para uma aula de biologia? Bom, nesse caso você vai construir um manequim específico para a sua necessidade. Então, na sua abstração de um ser humano, você vai incluir órgãos. Talvez você, ainda assim, você não inclua nariz, olhos, boca, ou coloca a boca para mostrar ali o sistema digestivo, o nariz para mostrar o sistema respiratório. Enfim, você vai definir de acordo com a necessidade o que vai ter ou não nesse manequim. Então, de repente, se é para aula de biologia, você vai incluir órgãos, claro, representações também de órgãos, né? Você não vai provavelmente colocar órgãos de verdade. Mas isso é uma forma de você representar um ser humano sem ser um ser humano real. Então é só uma representação. E para cada representação você vai ter um nível de detalhamento necessário. E esse nível de detalhamento é o que a gente chama de abstração. É você tirar tudo que não é necessário para facilitar a construção. Imagina se para fazer todo o manequim, por exemplo, um manequim que é só para camiseta, a gente fizesse um corpo inteiro, a gente ia gastar material, ia gastar plástico, ia gastar tempo, ia deixar o produto final mais caro, então depois para vender seria mais difícil. Entende que tem várias coisas envolvidas que fazem que a abstração seja importante. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, quando falamos de computador mesmo. O computador ele é muito semelhante a uma criança. Quando você vai ensinar uma criança, por exemplo, uma criança bem pequena que ainda não sabe falar direito, que ainda está formando as primeiras ideias, as primeiras palavras, se a gente vê um pássaro na rua, a gente vai ensinar essa criança que é um piu-piu. Olha, um piu-piu. Você não vai virar para essa criança e falar, olha, um canarinho da terra. Olha, um periquito australiano. Por quê? Porque a criança ainda não consegue processar tudo isso. Então você vai ensinar de uma forma mais simples, vai dar menos detalhes. E essa criança também, a partir do momento que você começa a mostrar para ela, ela vai formando na cabeça dela, olha, tem duas patinhas finas, tem pena, tem asa, tem bico, é um piu-piu. Então, a partir dali, se você mostrou para ela um pardalzinho na rua, quando ela vê uma pomba, ela vai chamar de piu-piu. Quando ela vê uma galinha, ela vai achar que é um piu-piu. Para ela, tudo que tiver esse formato vai ser um piu-piu, porque é a abstração que ela criou na mente dela do que é um piu-piu. Então, tem asa, tem bico, tem pena, piu-piu, acabou. Outro exemplo que podemos dar na mesma linha é cachorro.
Quando você vai ensinar uma criança o que é um cachorro, geralmente o que você faz? Você mostra o cachorro e fala, olha, uau, uau. Então a criança ela vai criar a imagem ali, olha, tem um focinho, é peludo, baixinho, ou às vezes grande, enfim, tem cachorro grande. Mas ela vai criar a imagem ali que tudo que tiver aquele formato é um uau. Então você não vai ensinar para a criança, quando mostrar um cachorro, olha filha, olha um shih tzu, olha um piquinês, enfim, eu não sei raças, muitas raças de cachorro, mas olha um pastor alemão, porque é muita informação para a cabeça da criança. Então é mais fácil você ensinar au au, ou um cachorro, com o tempo. Com o tempo ela vai aprender que é um cachorro, ela vai aprender a falar cachorro. Mas é mais fácil você ensinar a abstração do que é um cachorro do que você ensinar todas as raças para quem ainda está começando a aprender as primeiras palavras, ainda está aprendendo a identificar as coisas. Então você vai simplificar ao ensinar para ela que é au au. Não interessa se o au au é um Rottweiler ou se é enfim, um capa preta. É um au au. E para ajudar ainda mais nesse entendimento, eu vou mostrar um exemplo aqui. Quer dizer, eu não vou falar porque no vídeo vai bagunçar tudo, mas vai aparecer de um dos lados aqui uma receita que eu peguei de um site, é uma receita de como fritar um ovo. Então você já deve estar vendo aí a imagem da receita. Se não estiver conseguindo visualizar, tudo bem, eu vou falar o passo a passo aqui, o que é mais importante que consta. Então, primeiro ele está falando dos ingredientes de como para fazer um ovo frito. O primeiro ingrediente ali que ele cita é óleo de soja. Tive que olhar minha cola. Cita ali 3 colheres de óleo de soja. Repare que ele só fala que tem que ser óleo de soja. Ele não fala uma marca, não fala que tem que ser óleo de soja da marca Lisa. Ele não entra no mérito. Ah, tem que ser uma soja de cor mais parda. Tem que ser uma soja orgânica. Não tem esse nível de detalhamento. A única coisa que é preciso informar é você precisa de 3 colheres de soja, de óleo de soja, aliás. O próximo item que ele pede é um ovo de galinha. Então, ele não entra no mérito se o ovo de galinha precisa ser da casca branca, como é a maioria do que a gente vê no mercado, ou se pode ser um ovo marrom, igual esse aqui. Para quem assiste aí, todo mundo odeia o Chris, deve lembrar, né, do besourinho. Ele não especifica, porque assim como a senhorita Morello, inclusive, ensina no Todo Mundo Odeia o Chris, todos somos iguais por dentro. Ou seja, dentro do ovo é a mesma coisa, independente da casca do ovo ser branca ou marrom, quando quebrar o ovo e a gente pegar o que interessa, porque a gente não come a casca, a gente vai comer o que tem dentro. Então, independente da casca ser branca ou marrom, por dentro, a gema e a clara vão ser a mesma coisa. Então ele não precisa especificar, pegue um ovo marrom, ou pegue um ovo branco, ou pegue um ovo listrado. Não é necessário, é ovo, é tudo igual. Pode ter diferenças no sabor, mas é ovo, vai ser comido do mesmo jeito. E por fim ele finaliza com a instrução de uma pitada de sal. E daí perceba, mais uma vez, ele não entra no mérito de qual é a marca do sal, se precisa ser do sal cisne, se precisa ser sal grosso ou sal fino, ponto. É só esse detalhamento que precisa, não precisa entrar no mérito se pegue o sal que esteja com o tom mais branco ou o sal que esteja com o tom mais amarelado. Isso é irrelevante. Daí a receita agora ela vai para o preparo. Então a primeira orientação que é dada para o preparo é: coloque o óleo na panela, tive que colar de novo. Espere que ela fique, que o óleo fique quente. Então, mais uma vez, temos aí a abstração. Veja que ele apenas fala para colocar na panela. Ele não entra no mérito da marca dessa panela, ele não entra no mérito do que é uma panela, do tipo de ferro de uma panela, ele não entra no mérito se a panela é funda ou não. Ele não entra no mérito, por exemplo, da panela ser ou não antiaderente, igual essa aqui. Ó. Essa aqui, não sei se vocês já viram, a Flavor Stone da Polishop, aquela frigideira que não gruda nada. Essa aqui é o mesmo material, só que é de uma marca bem mais barata. Então, por exemplo, nessa frigideira aqui eu não preciso colocar óleo, porque não gruda nada. Mas
Na receita falou para colocar. Se eu colocar aqui, vai dar algum problema? Vai estragar? Não. Eu simplesmente vou colocar à toa, porque não precisaria, já que não gruda nada. Mas também não vai fazer mal. A única coisa é que vai ficar óleo aqui. Agora imagina o contrário. Afinal, a maioria da população utiliza frigideiras comuns, que precisam de óleo, ainda que pouco, mas precisa de um pouco de óleo para as coisas não grudarem. Tipo essa aqui. Essa aqui é uma frigideira comum, que eu comprei recentemente, que eu uso para outras coisas. Então, uma frigideira comum, você precisa colocar óleo. Se eu não colocar óleo nessa igual a anterior que eu mostrei, o que vai acontecer? O ovo vai grudar aqui. Então, na abstração, ele já fala para colocar óleo. Por quê? Ah, se for uma antiaderente, beleza. A única coisa que vai acontecer é que vai ter óleo. Sabe aquele ditado que as pessoas mais velhas costumavam utilizar? É melhor pecar pelo excesso do que pela falta? É exatamente isso. Ter óleo não vai fazer mal em nenhum dos dois casos. Não ter óleo daria problema no caso dessa frigideira mais simples. Então, ali ele só especificou para colocar óleo na panela. Ele não especifica a panela, se é um tipo ou de outro. E, na dúvida, ele já dá uma orientação mais geral. Coloque óleo. O máximo que vai acontecer é você gastar um pouquinho de óleo que não precisaria. Se a panela for do tipo que não gruda nada, e se a pessoa que tem essa panela também não tiver, né, a capacidade de pensar, olha, eu não preciso colocar óleo. E daí agora vem um erro que tem nessa receita. Erro quando a gente fala de abstração. A próxima instrução que é dada na receita é a seguinte: pegue o ovo e quebre devagar na quina do fogão. Daí eu te pergunto, e se a pessoa que está cozinhando, que está fazendo esse ovo frito, ela não tem um fogão, ela tem um cooktop, que não é um fogão. Ele serve para fazer a mesma coisa com fogão, mas não é a mesma coisa. Ou se a pessoa tem aqueles fogão por indução, que não é um fogão tradicional, ele é só uma boca parecido com um cooktop, que funciona a energia elétrica. Ele vai esquentando e acaba esquentando a panela, não é com fogo. Nesses dois casos, a pessoa não tem um fogão para quebrar o ovo. E aí? A pessoa vai parar no meio da receita? Então aí tem um erro de abstração, que é o seguinte: ele poderia ter dito aí simplesmente quebre lentamente o ovo. Porque o ovo ele pode ser quebrado de diversas formas. Eu, por exemplo, costumo quebrar com uma colher. Eu vou batendo a colher na lateral dele, aos pouquinhos ele vai quebrando até formar um círculo e pronto, ele abre. Na hora que eu faço o movimento, ele abre. Tem gente que gosta de quebrar na quina de um copo. Vai batendo no copo, abre dentro do copo, que é bom para antes sentir o cheiro, se não apodreceu, e depois joga na frigideira. Enfim, isso são só alguns exemplos. Tem gente que quebra na quina da pia. Então, por exemplo, ele não precisaria ter entrado nesse nível de detalhamento, falar para quebrar especificamente na quina de um fogão. Porque se é uma pessoa totalmente leiga, que nunca fez ovo, que não tem a mínima ideia de como quebrar, e ela lê isso e fala, putz, eu não tenho fogão, a pessoa pode concluir que, então eu não tenho como fazer um ovo frito. Quando na verdade ela pode. A questão é para quebrar o ovo, não interessa como você vai quebrar. E daí o último comentário que eu quero fazer sobre essa receita é a instrução número 5, onde está dizendo o seguinte: com uma colher apropriada, retire o ovo da frigideira, ou da panela, né? Na verdade fala da panela. Então veja, com uma colher apropriada, aqui sim ele voltou a acertar na abstração. Ele não precisa especificar se essa colher é de madeira, se é uma colher de metal, se é uma colher de silicone. Ele não precisa entrar nesse nível de detalhamento. Apenas ele utiliza o termo colher apropriada. Quem vai definir o que é uma colher apropriada? Você. Claro que, de repente, para uma coisa industrial, por exemplo, ele teria que especificar mais, com uma colher do tipo tal, para ser uma coisa padronizada. Então, quando você trabalha com algo padronizado, é importante você especificar mais na sua abstração. Mas nesse caso, é desnecessário. A gente só está falando de como fritar um ovo, como tirar o ovo da panela depois.
Então ele não precisa entrar no nível de detalhamento, falar o material dessa colher apropriada, a marca dessa colher apropriada. Não, é só uma colher apropriada. Então é isso, gente. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui. Espero que tenha sido suficiente para explicar o que é a abstração, para que todos entendam. Se tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários, que eu, de repente, faço um vídeo um pouco mais longo, com um pouco mais de detalhes. Se puder, clique no joinha também aí para ajudar o canal, se tiver gostado do vídeo. E em breve eu vou lançar outros vídeos aí sobre pensamento computacional e sobre outras coisas também ligadas aí ao mundo da tecnologia. Tudo mais. Valeu!